Paz e graça da parte de Deus para todos os meus queridos irmãos, queridas irmãs, para os amigos, para as amigas e para todos aqueles que sintonizam este canal do YouTube para estudar a Palavra de Deus. É com muito prazer que lhes dou as boas-vindas e desejo que, com a ajuda do Espírito Santo, possamos estudar esta série de temas que se intitula A História da Igreja de Deus através dos séculos. É uma série de estudos que abrange vários estudos. E se estiverem dispostos ou interessados em estudarem qual é a verdadeira igreja ou a verdadeira igreja desde o início dos tempos até ao tempo em que vivemos, este é o estudo a que devem assistir. Portanto, convido-os para que possam colaborar connosco e possam estar presentes em todos os estudos e também partilhar com os vossos amigos, com as vossas amigas, para que possam também estar enquadrados com este tema e terem conhecimento de que realmente há uma igreja visível nesta terra, que é a Igreja de Deus. Muito bem, então temos esta série de estudos, História da Igreja de Deus através dos séculos. Esta é a parte 1 e gostaria para iniciar, de ler o texto de Cantares, capítulo 6, versículos 8 e 9, onde diz que Deus tem apenas uma única igreja verdadeira. O versículo diz: 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem número, porém uma é a minha pomba, a minha imaculada. É interessante porque este livro de Cantares retrata a história de amor entre Salomão e a sua amada, mas sabemos também que este livro tem um paralelismo e relata também a história de Deus e da sua igreja. E através deste versículo bíblico podemos entender que existem várias igrejas, não é? Várias rainhas, mas existe uma única pomba, uma única que é a amada do Senhor. Portanto, Deus diz-nos na Bíblia que Ele tem apenas uma única igreja verdadeira na Terra. E essa única igreja verdadeira na Terra atravessou vários períodos, desde o início até ao final, ou desde o início até ao tempo em que nós nos encontramos hoje em dia. E nós vamos analisar todos esses percursos, desde a primeira igreja existente de Deus até ao período em que nós estamos neste momento, não é? Mas é importante nós também entendermos que não somos nós, que não é o ser humano que define qual é a verdadeira igreja de Deus, ou que define qual é a igreja que está correta, mas é sim Deus quem escolhe a sua igreja e é Deus que determina quem é a sua igreja verdadeira. Vejamos o texto de Isaías, capítulo 43, versículos 10 a 12. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Este versículo bíblico é muito interessante porque logo no início diz-nos que foi Deus que escolheu. É Deus que escolhe as suas testemunhas, os seus servos. Nós não podemos apropriar-nos de um versículo bíblico ou de um texto bíblico e dizermos que esse texto bíblico determina a nossa veracidade ou a nossa idoneidade como igreja verdadeira de Deus. Eu digo isto porque há uma denominação religiosa que se apodera deste versículo bíblico e então, como o texto diz, vós sois as minhas testemunhas, então eles afirmam a partir deste texto que aqui está a prova de como eles são a igreja verdadeira. Mas nós não podemos atuar dessa maneira, porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Se eu agora fundasse uma igreja com o nome Luz do Mundo, será que isto queria dizer, ou me identificava essa igreja como a igreja verdadeira de Deus? Claro que não, porque não é o ser humano que escolhe ou que define a igreja, mas é sim Deus que define e que escolhe as pessoas que vão compor a sua igreja. Portanto, é importante nós definirmos isto logo desde o início. Portanto, agora vamos então analisar quem formou a Igreja de Deus através dos tempos. E vamos iniciar com a primeira Igreja de Deus aqui nesta terra.
E Adão e Eva foram os primeiros membros de igreja. Foram as duas pessoas que formaram a primeira igreja de Deus nesta terra, Adão e Eva. Depois de Adão e Eva, nós temos Abel e Caim. Mas como nós sabemos, Caim assassinou Abel. E como nós podemos ler neste texto, Abel representa a verdadeira religião, enquanto que Caim ofereceu frutas em vez do cordeiro, representa os que buscam o caminho mais fácil e fazem a sua própria vontade. Portanto, nestas duas pessoas, Abel e Caim, ficou definido desde sempre qual seria a igreja de Deus e qual seria a igreja do inimigo. E definem-se apenas em 2 pontos. Aquela que faz a vontade do Senhor, portanto, o Senhor tinha pedido um sacrifício de um cordeiro e Abel obedeceu e fez aquilo que o Senhor pediu. Caim, por sua vez, optou por fazer aquilo que lhe parecia melhor. Portanto, todas aquelas igrejas que atuam segundo a sua própria ideia e determinam bem, a Bíblia diz assim, mas eu penso que é melhor desta maneira, não obedecendo àquilo que Deus pede, não é? Acabam por ser uma igreja que não pertence a Deus. Agora, a única igreja que realmente pertence a Deus é aquela igreja que continua a seguir a ideologia de Abel. Portanto, que continua a obedecer sem colocar em causa aquilo que o Senhor diz. Depois de Abel e Caim, tivemos os 10 patriarcas e as suas famílias. Tivemos Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Eu disse depois, não é que tenham estado depois, mas estes são os 10 patriarcas, porque é claro que Abel e Caim não estiveram antes que Adão, não é? Agora aí não temos Abel, temos Sete, porque Caim era o primogênito. E então quando Caim matou Abel, agora Sete foi apontado, que o nome dele em hebraico, Sete, significa apontado ou determinado, como substituto, não é? Foi considerado o substituto agora de Abel. Depois passamos para Noé e sua família. Então eles formaram a igreja de Deus nos dias do dilúvio. E podemos ler o texto de 1 de Pedro 3,20, que diz: quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela graça. Portanto, durante o dilúvio, foi Noé e a sua família que compunham a igreja de Deus. Aliás, não haviam mais pessoas também na terra, não é? Mas essas pessoas que aí estavam compunham então a igreja visível de Deus na terra. Depois deste período, passamos para Sem e seus descendentes. O filho de Noé, Sem, passou a ser ele e a sua descendência a igreja visível de Deus, não é? E, inclusivamente, há pessoas que afirmam que foi a partir de Éber, que Éber era o bisneto de Sem, que este povo começou a ser chamado de hebreus. E Abraão é descendente deste mesmo Éber. Vocês podem ver a parecença entre Éber e hebreus. Há outras pessoas que defendem que hebreus significa do outro lado do rio, não é? E então do outro lado do rio, como eles viviam do outro lado do rio, então começaram a ser chamados de hebreus. Portanto, há estas duas possibilidades. Depois temos Abraão, Isaac, Jacó e os seus 12 filhos. Então, neste período, esta era a igreja visível de Deus. Depois passamos para o povo de Israel. Portanto, os 12 filhos de Israel, de Jacó, de Israel, exatamente, deram então agora origem ao povo de Israel, a todas as tribos de Israel. Mas entre as tribos de Israel, entre o povo de Israel, aconteceu um problema grave, entre o filho de Salomão, que quis continuar com a opressão que era sentida pelo seu pai, Salomão, não é? E então Salomão estava a colocar muitas cargas sobre o povo. E quando Salomão morreu, depois foram perguntar ao filho de Salomão se ele queria continuar com estas cargas ou se ia mudar. E ele foi aconselhado pelos sábios mais velhos
a realmente retirar essas cargas do povo. Mas depois ele foi-se aconselhar com os sábios mais jovens, e os jovens disseram, não, então, mas tu és o rei, porque é que há de ser tu a mudar? Eles têm que se adequar àquilo que tu queres, e não ao contrário, porque tu é que és o rei. Isto então criou um cisma, criou um problema, e então houve uma divisão entre as tribos. Ficaram 10 tribos que formaram o Reino do Norte, ficaram 10 tribos ao norte, a capital era Samaria. O Reino do Norte caiu em 722 a.C., foram conquistados pela Síria. E então o primeiro rei, após a separação, foi Jeroboão. Este era o general que foi então confrontar Roboão, que era o filho de Salomão. Por outro lado, o reino de Judá, o reino do sul, ficou com 2 tribos, que era Judá e Benjamim. A capital, Jerusalém, caíram no ano 605 a.C., conquistados pelo rei Nabucodonosor, por Babilônia. E então o primeiro rei, após a separação, foi Roboão, o filho então de Salomão. Como as tribos que continuaram, que passaram a ser a Igreja de Deus, foi Judá e Benjamim. Depois de Judá, como a Judá era uma tribo muito grande e Benjamim era uma tribo muito pequena, de Judá vem o nome judeus. Portanto, a partir daí começaram agora a ser os judeus, o povo escolhido ou a igreja visível na terra, não é? E agora é interessante que durante este exílio em que este povo judeu foi levado para a Babilônia, houveram alguns que se mantiveram fiéis, não é? E então os judeus fiéis cativos em Babilônia foram aqueles que se mantiveram como a igreja verdadeira do Senhor, não é? E foi em Babilônia, já com este povo, estando aprisionado em Babilônia, que Deus revelou a Daniel em visões que poderes iam governar o mundo e qual seria o futuro do povo de Deus. E é muito interessante que nós podemos ver sobre o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho que o deixou muito alertado, muito preocupado, sobressaltado. E ele, quando acorda, ele não sabe, não se recorda do sonho e tampouco entendia ou tinha um entendimento, um significado para aquele sonho. Então ele fica muito alertado e mandou chamar então todos os sábios, todos os mágicos, todos os caldeus para tentarem dar então uma interpretação a esse sonho que eu tinha deixado tão sobressaltado, não é? Conclusão, ninguém conseguiu, portanto, interpretar este sonho. Mas Daniel, quando soube que todos aqueles sábios iam ser mortos, ele inclusivamente, porque ele era um dos sábios também da Babilônia, ele diz, não, então esperem, eu vou consultar ao meu Senhor, eu vou orar, e Deus vai dar a interpretação desse sonho, não é? E então ele agora Deus dá a interpretação do sonho a Daniel, e Daniel agora apresenta-se perante o rei Nabucodonosor para lhe mostrar ou para lhe dizer qual foi o sonho, que ele não se lembrava, mas também para lhe interpretar o sonho, o que é que aquilo tudo queria dizer, não é? Portanto, vamos ver o que viu Nabucodonosor nesse sonho. Então Daniel 2:31 a 35 diz, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. É interessante porque Daniel agora começa já a dizer qual foi o sonho e dá pormenores incríveis. Diz-lhe que realmente foi uma estátua que ele viu e que esta estátua agora tinha diferentes características. E começa a dizer que essa estátua, que a cabeça dessa estátua era de ouro, mas que o seu peito e os seus braços eram de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Incrível a descrição que dá Daniel desta estátua, não é? E o rei agora, depois de descobrir ou de voltar a entender, de descobrir qual era o seu sonho, ele agora pede muito bem até o significado desse sonho. E Daniel diz,
Nós não conseguimos, não há nenhum ser humano que consiga, mas há um Deus nos céus que consegue dar e interpretar o sonho que o rei teve. Porque este mesmo sonho tinha sido dado pelo próprio Deus a Nabucodonosor. E agora começa-nos a explicar o que representa a cabeça de ouro. Muito bem. Então, a cabeça de ouro é representada pelo reino da Babilónia. Este reino teve o seu poder do ano 605 ao ano 539 a.C. e dominou quase todo o mundo conhecido. Foi um reino muito rico e por isso é que era chamada, ou por isso é que é simbolizado na estátua com a cabeça de ouro. E o texto de Daniel 2, 37, 38 vem nos dizer exatamente isso. Tu, ó Rei, és Rei de Reis, a quem o Deus do céu em todo o reino tem dado o reino e poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel diz claramente que a cabeça de ouro é simbolizada pelo rei da Babilónia ou pelo império da Babilónia. Isto é interessante porque a própria história universal nos comprova que durante este período que houve este império chamado Babilónia e este rei chamado Nabucodonosor. Portanto, como a história acompanha a Bíblia de mãos dadas e pode comprovar a veracidade de tudo aquilo que encontramos escrito na Bíblia. Vejamos um pouco sobre o esplendor da Babilónia, porque este foi realmente um reino muito rico. Foi conhecido pelos jardins suspensos, os famosos jardins suspensos de Babilónia. Babilónia ficava ali na zona do Iraque e era um deserto, mas Nabucodonosor casou com uma mulher e ela gostava muito aliás, ela vinha de uma zona que tinha muita floresta, tinha muitas árvores, muito verdejante. E Nabucodonosor, numa história de amor muito bonita, para agradar a sua mulher, mandou construir estes jardins lindíssimos para que então a sua mulher se pudesse sentir melhor no reino da Babilónia. Estes jardins suspensos eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Babilónia também era composta por sumptuosos palácios e lindíssimas avenidas. Abundava o ouro. Em Babilónia existia este templo de Marduk e uma imagem de Bel, uma mesa de 12 metros por 5,40 de ouro. E tudo isto pesavam 23 mil quilos de ouro. Imaginem a quantidade de ouro que abundava naquela cidade. Foi o reino mais rico que existiu no mundo, foi o Império da Babilónia e por isso é que é representado pela cabeça de ouro. A cidade de Babilónia tinha muros com 60 metros de altura, portanto, à volta da cidade tinha não apenas um muro, mas tinha 2. Portanto, imaginem 60 metros de altura. Muro de 60 metros de altura, era completamente impossível entrar nesta cidade através dos muros. E se conseguisse passar o primeiro muro, logo a seguir tinha outro muro de 60 metros. Imaginem-se, um muro de 60 e outro de 60. Por isso é que esta cidade era considerada inexpugnável. Tinham provisões para 20 anos. Se alguém cercasse esta cidade para os tentar vencer, eles tinham provisões que davam para 20 anos. Também não lhes faltava água porque o rio Eufrates passava justamente pelo meio da cidade. E então Babilónia pensavam que estavam seguros para sempre, não é? Mas Babilónia caiu. Os Medo-Persas, que foi um povo que se uniu para conquistar Babilónia, porque os Medos e os Persas eram 2 povos diferentes, mas uniram-se para tentar conquistar a Babilónia. Eles desviaram o curso do rio Eufrates. E então, quando o curso do rio Eufrates se desviou, aquele caudal que entrava dentro da cidade começou a diminuir. Quando diminuiu e como Babilónia estava a fazer uma grande festa, inclusivamente bebendo das taças de ouro que eram servidas no tabernáculo de Deus, taças que lhe tinham sido roubadas ou levadas para a Babilónia quando eles conquistaram, portanto, os judeus, estavam numa grande festa e então não estavam a tomar atenção àquilo que se passava na escuridão. Conclusão, desviaram
os medos e os persas, o curso do rio Eufrates. E então com isto, quando o rio baixou, o caudal baixou, eles puderam entrar então dentro da cidade, porque entraram por debaixo do portão que protegia então essa entrada pela água. As portas foram rapidamente abertas. E então 600 mil soldados a pé, 120 mil a cavalo e 2.000 carroças entraram na cidade e conquistaram então a grande cidade de Babilónia. Desta maneira acabou-se este grande império de Babilónia, não é? Mas agora a estátua de Nabucodonosor tinha outros metais, portanto a cabeça era de ouro, mas agora existiam também o peito e os braços que eram de prata. Que império é representado pelos braços e pelo peito de prata? Muito bem. A história diz-nos claramente que o reino que seguiu foi o reino da Medo-Pérsia. E eles governaram o mundo do ano 539 ao ano 331 antes de Cristo. Como seria este império comparado com o anterior? Daniel 2:39. Daniel continua a descrever o sonho e a interpretar o sonho de Nabucodonosor. E ele agora diz: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Quer dizer que este reino que viria agora, que veio depois de Babilónia, ser um reino inferior. E realmente foi. E por isso é que é simbolizado pela prata, porque a prata tem menos valor que o ouro. E realmente foi um reino que teve menos poder, mas que ainda assim foi um reino que também dominou quase todo o mundo conhecido. A Medo-Pérsia então tinha, portanto, nós quando vemos o simbolismo na estátua, 2 braços, não é? Então, um braço simbolizava os medos, o outro os persas, não é? Foi inferior em esplendor, como a prata é menor que o ouro, e foi neste período, curiosamente, que se inicia o uso das moedas de prata, não é? Então, mais uma prova, e por isso é que este simbolismo se utiliza, que é realmente dos braços e do peito de prata. Agora, que império é que é representado pelo ventre e pelas coxas de bronze? Segundo nos diz a história universal também, o império que seguiu a Medo-Persa foi o império da Grécia, com o grande Alexandre o Grande, não é? Dominou do ano 331 até o ano 168 antes de Cristo. Este foi o período em que este grande império governou o mundo. Daniel 2:39 diz: e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre a terra. Aqui temos novamente agora o bronze que veio dominar então o mundo. Este bronze que simbolizava então este império grego, e é curioso porque foi neste período que estes soldados gregos usavam armas de bronze. Também na estátua é simbolizado pelo ventre, porque Alexandre Magno morreu por amor a seu ventre, ou seja, com amor a si próprio. Muitos de vocês devem conhecer a história, que numa prova ou numa maneira de tentar mostrar a sua masculinidade, como era comum nessas épocas, aliás, Alexandre Magno bebeu da taça de Hércules, uma taça que dava para 5 litros, e então bebeu 2 taças cheias de vinho. Conclusão, adoeceu fortemente e acabou por falecer mais tarde, não é? Diz-nos também que teve uma glória passageira tal como o brilho do bronze. O bronze tem um brilho que também desaparece muito facilmente, e assim foi este Império Grego, porque Alexandre Magno conquistou o mundo muito rapidamente, mas da maneira como o conquistou, também rapidamente morreu. Ele faleceu com 33 anos de idade, no auge da sua vida, e ainda tinha muito para viver, muito para conquistar, ou muito para manter as conquistas que tinha feito até esse momento. Agora, como seria o quarto reino simbolizado pelas pernas de ferro? Este reino, conforme nos diz a história universal também, foi Roma, o Império Romano. E o Império Romano governou o mundo, a maior parte do mundo conhecido, desde o ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. E Daniel, na sua interpretação a Nabucodonosor, continua a dizer:
E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Este reino, este império de Romano, ficou caracterizado por sua dureza, pelo frio, e era áspero como o ferro. Portanto, a crueldade de Nero e outros imperadores comprovam-no. Durou 644 anos, portanto foi o império neste mundo que durou mais tempo, e assim como as pernas são de ferro, que simbolizam Roma, também os soldados usavam pequenas espadas curtas de ferro. Agora, depois destas pernas de ferro, apareciam agora os pés, que eram metade de ferro e metade de barro. Que reino representavam os pés de ferro e de barro? Daniel 2, 41 a 43, vem-nos agora dizer: e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Agora Daniel diz que já não virá um reino unificado, que já não haverá nunca mais um poder uniforme nesta terra, que seja um poder humano, mas que a partir desse momento, a partir do Império Romano, agora este Império Romano se ia desintegrar e nunca mais haveria um poder uniforme, senão separações e vários poderes divididos por todo o mundo, não é? E então temos o reino dividido, começou no ano 476 depois de Cristo. Ainda que estas tribos que vemos aí foram as tribos bárbaras que começaram a introduzir-se dentro do Império Romano e que foram desintegrando e vencendo o Império Romano aos poucos, mas foi no ano 476 que realmente o Império Romano do Oriente cai, e então é quando se contabiliza a sua caída. Agora, estas 10 tribos bárbaras eram tribos que vinham do Oriente e então que começaram a entrar dentro do Império Romano e que começaram a vencer e terminaram por vencer finalmente o Império Romano. Aqui vemos as 10 tribos bárbaras, vemos em primeiro lugar os francos. Estes francos deram origem ao que é agora a França. Os germanos deram origem à Alemanha. Os anglo-saxões deram origem à Inglaterra. Os lombardos deram origem à Itália. Os suevos a Portugal. Os visigodos à Espanha. Os burgundos à Suíça. Os éralos e os ostrogodos também se situavam ali na zona próxima de Itália. E os vândalos estavam no norte de África. Mas estas 3 tribos acabaram depois por ser vencidas e desapareceram completamente, não é? Mas essas 7 tribos bárbaras que nós vemos foram aquelas que depois deram origem aos países como nós temos agora, não é? Aqui vemos então um resumo da estátua, de tudo aquilo que nós vimos. Está em espanhol, mas penso que conseguem entender. Portanto, temos a cabeça de ouro, que representa a Babilónia, do ano 605 ao ano 539 a.C. Os peitos o peito e os braços representam a prata, e então é o Império Medo-Pérsia, do ano 539 ao ano 331 a.C. O ventre e as coxas de bronze representam a Grécia, que dominou o mundo do ano 331 ao ano 168 a.C. As pernas de ferro representam Roma, que governou o mundo do ano 168 a.C. ao ano 476 depois de Cristo. E então agora os pés, que eram de ferro e de barro, então representam o reino dividido, não é? Isto foi a partir do ano 476. Muito bem, agora que já entendemos um pouco sobre este sonho de Nabucodonosor e que é muito importante para nós entendermos mais tarde aquilo que nós vamos estudar ao longo de toda a história da Igreja de Deus. Portanto, foi importante nós colocarmos agora e situarmos com Daniel, porque foi o período em que Daniel estava cativo em Babilónia. Mas, ainda que Nabucodonosor tenha tido um sonho, é importante nós falarmos também de outro sonho. E este sonho agora foi Daniel que o teve. Isto nós podemos encontrar também no livro de Daniel, capítulo 7, os versículos 2 e 3. E diz: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Aqui temos uma foto de
de 4 animais então que subiam. Esta é uma descrição gráfica daquilo que Daniel viu mais ou menos no seu sonho. E isto novamente é muito importante também nós entendermos agora este sonho, para nós virmos a entender depois, mais tarde, o estudo que nós vamos dar no decorrer, não é, toda esta temática. Mas vamos agora entender os símbolos proféticos. Nós vimos, portanto, neste sonho de Daniel, nos versículos que lemos, que apareciam aí 3 palavras: ventos, animais e mar. É importante nós entendermos o que significa cada um destes símbolos, para depois, mais tarde, podermos entender todo o estudo, não é? Portanto, vamos dar uma explicação destes símbolos proféticos. Os ventos. Vamos ver o que significa ventos. Quando nós vamos ao livro de Jeremias, capítulo 49, versículos 36 a 38, podemos ler: E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante dos seus inimigos, e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. Como podemos ler neste texto bíblico, o texto fala-nos de ventos, e que estes ventos depois falam-nos dos inimigos, de morte e espada, até que venha a consumi-los. Quer dizer, que estes 4 ventos que vão cair sobre eles, falam-nos de guerras, não é? De espada, de inimigos, de mortes. Portanto, nós em profecia, quando ouvimos a palavra ventos, ventos está associada com guerras, ok? Vamos ver a outra palavra que nós vimos, e outra explicação deste símbolo profético do texto, aliás, do sonho de Daniel. E falava de mar. Mar ou águas, que é a mesma coisa. E quando nós vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, nós podemos ler: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Portanto, em profecia, quando nós vemos a palavra mar ou águas, simbolizam muitos povos, muitas pessoas, nações, multidões, quantidades diferentes de línguas. Portanto, refere-se a um número muito grande de pessoas. Outro símbolo bíblico, outro símbolo que nós vimos no livro de Daniel, era também os animais. E o que significa animais? O 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Portanto, um animal em profecia, como nós podemos ler claramente, simboliza um reino. Muito bem? E agora vamos só introduzir mais um símbolo, que ainda que não tivesse no livro de Daniel, é importante que comecemos já a identificar, para mais tarde podermos entender melhor. Sim? E então este símbolo, ou este simbolismo, esta palavra é chifres ou cornos. O que é que simboliza em profecia a palavra chifres ou cornos? Segundo Daniel 7:24, podemos ler: E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Portanto, podemos ver claramente que chifres simboliza rei, simboliza um reino, simboliza um poder, correto? Então assim já podemos identificar melhor os símbolos proféticos. E aqui temos um quadro, um resumo de tudo aquilo que lemos. Ventos simbolizam guerras, mar e águas simbolizam povos, animais ou bestas simbolizam poder ou reino, e chifres ou cornos simbolizam rei, reino ou poder. E à frente temos, portanto, o texto bíblico que o comprova, para se depois quiserem verificar, mas foram os textos que nós lemos anteriormente, não é? E então, agora que já identificámos isto, e que Daniel, depois de ter dito então aquele texto que viu estes 4 animais, agora Daniel começa a explicar quais foram os animais que ele viu. Ele viu os 4 animais a sair do mar, mas ele agora começa a explicar detalhadamente cada um dos animais. E ele começa por dizer então: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. E eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus
dentes. O terceiro animal, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças. E depois disto, eu continuei olhando na visão da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro e tinha 10 chifres. Portanto, podemos identificar 4 animais. Um leão com asas de águia. Depois vemos um urso que tinha então 3 costelas na sua boca e tinha uma pata que é um bocadinho maior que a outra. Depois temos um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E temos depois uma besta que Daniel nem consegue identificar, mas que era terrível e que era espantosa e que tinha dentes grandes de ferro e também tinha 10 chifres, não é? Então estes são 4 animais que agora Daniel está a ver no seu sonho. E diz-nos que estes 4 animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Muito interessante. Então diz-nos que estes 4 animais, além de serem animais, têm um simbolismo e que eles representam 4 reis ou 4 reinos, não é? Assim como Nabucodonosor, que teve aquele sonho e aquela estátua simbolizavam 4 reinos, agora Daniel também tem o seu próprio sonho e consegue entender que estes 4 animais simbolizam também 4 reinos. Agora, o mais interessante de tudo é que estes 4 animais simbolizam também 4 reinos que estavam presentes no sonho de Nabucodonosor. E vamos ver esta gráfica para podermos realmente constatar isso. Aqui temos a cabeça de ouro de Nabucodonosor, que representava o reino da Babilónia, e do outro lado temos o leão com as asas. E é muito interessante, porque um dos símbolos que mais se via no reino da Babilónia era exatamente o leão. E por isso é que aparece este leão, simbolizando o reino da Babilónia. Depois temos então o peito e os braços de prata, que era a Medo-Pérsia. E agora no sonho de Daniel nós vemos que o animal que aparece e que representa um reino também é um urso. E é muito interessante porque este urso aparece com 3 costelas na boca. Porquê 3 costelas na boca? Estas 3 costelas que este urso devorou simbolizam 3 reinos conquistados pela Medo-Pérsia. Para chegarem a ter poder, para chegarem a ter domínio a nível mundial, tiveram que conquistar a Lídia, o Egito e a Babilónia. E então estas 3 costelas representam aqueles 3 reinos que foram devorados e desta maneira a Medo-Pérsia chegou ao poder. Mas este urso também tinha uma perna, uma pata que estava mais alta que a outra. Isto é muito interessante porque quando Medo-Pérsia conquista Babilónia, o poder dominante entre estas 2 forças, Média e Pérsia, o poder dominante era a Média. E Dario era o seu rei. E então Dario manda o seu sobrinho, que era Ciro, e Ciro era persa, Dario era Medo. Então agora Dario manda o seu sobrinho, Ciro, para ir conquistar Babilónia. Mas Dario, que era o rei governante, que era aquele que tinha mais poder, não esteve lá na batalha, não é? E agora Ciro consegue conquistar a Babilónia. E Média era quem tinha mais poder. Mas o que acontece mais tarde? Ciro mata o seu próprio tio, Dario. E desta maneira chega a ter mais poder. E a tua pata agora começa a ter mais poder que a outra. Por isso é que nós vemos uma que está mais levantada que a outra. E então agora os persas começaram a ter mais poder. E foi, ainda que muitas vezes chame Medo-Pérsia, outras vezes também chame o Império Persa. Porque Persa realmente chegou a ter mais domínio. E por isso é que este urso também simboliza o Império Medo-Persa. E o animal seguinte agora é o leopardo, e é muito interessante, este leopardo simboliza então o Império Grego. É interessante porque este animal aparece com 4 asas. Porquê que aparece com 4 asas? Porque a asa é um símbolo de velocidade, e então por isso é que aparece não com 2, mas com 4. Porque conseguiu conquistar o mundo conhecido muito rapidamente. Mas da mesma maneira como conseguiu conquistar o mundo conhecido, também assim o perdeu. E quando Alexandre o Magno morreu, o seu reino é agora dividido pelos seus 4 generais: Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Licímaco. Estes 4 generais representados então pelas 4 cabeças deste leopardo.
O outro animal que nós podemos ver, então, a quarta besta. O quarto animal, então, era uma grande besta, terrível e espantosa, que Daniel não conseguiu identificar, mas é curioso porque tinha os dentes de ferro, assim como as pernas da estátua de Nabucodonosor eram de ferro, agora também aparecem 10 dentes de ferro, simbolizando também, então, o Império Romano. Portanto, os 4 animais que viu Daniel no seu sonho eram uma cópia daquilo que Nabucodonosor tinha visto no seu sonho. Era só uma maneira de Deus comprovar aquilo que estava a dizer através de 2 pessoas e através de 2 sonhos diferentes, não é? Mas vamos seguir com o estudo de hoje e então vamos agora ver quais eram os fiéis ou a Igreja de Deus no período Medo-Persa. Era o povo judeu também, mas nem todo. Sim, aqueles que eram fiéis. E aqui nós podemos contar Esther, Mardoqueu, Esdras, Neemias e todos aqueles judeus fiéis que começaram a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Depois, quando avançamos na história, podemos falar então dos Macabeus durante o Império Grego. Os Macabeus foram aqueles que se mantiveram como igreja visível de Deus na terra durante este período. E Matatias Macabeu e os seus 5 filhos, principalmente Judas Macabeu e os judeus que se revoltaram contra Antíoco IV, o Império Seleucida. Estes foram aqueles, ou eram aqueles, que compunham a igreja visível de Deus neste período. E é uma história muito curiosa. Este Antíoco IV, ele mantinha as mesmas ideias de Aristóteles e de Alexandre Magno. Então eles tinham a ideia de helenizar o mundo. O que é isto de helenizar o mundo? Era que as suas crenças, as suas doutrinas, as suas tradições, a sua maneira de viver e de pensar pudessem então governar todo o mundo, ou seja, que fosse predominante em todo o mundo. E assim como Aristóteles e Alexandre Magno tinham pensado em helenizar o mundo, agora este Antíoco IV vem com a mesma ideia. E também vem com a ideia de helenizar o mundo. E ele quer que os judeus comecem a respeitar as crenças que eles têm. E então ele manda construir um altar para a adoração dos seus próprios deuses e agora pede a este grande líder religioso que existia na altura, que era Matatias Macabeu, para ir lá para fazer um sacrifício em honra aos deuses que ele queria adorar. Mas Matatias Macabeu recusou fazê-lo. E então, agora, este Antíoco IV, este rei, manda então uma pessoa, um emissário, para falar com ele, para que ele então possa realmente fazê-lo e que obedeça às suas palavras. Mas Matatias Macabeu terminou por matar este emissário e então ele e os seus filhos começam agora uma grande revolta contra este Império Seleucida. E então todos aqueles que estavam dentro desta revolta e que se revoltaram porque queriam adorar o único Deus verdadeiro, e não deuses gregos, então esse povo que estava dentro dessa revolta formavam a Igreja verdadeira de Deus durante este período. Depois chegamos então ao período do quarto animal, que é o período então do Império Romano. E é durante o período de domínio do quarto animal, do Império Romano, que o povo de Deus até essa altura, que eram os judeus, deixam agora de ser o povo de Deus. E com o bautismo de Jesus no ano 27 depois de Cristo, e mais tarde com o apedrejamento de Estevão, inicia então agora um novo período na Igreja de Deus. Então aí podemos começar com a primeira igreja cristã existente, foram Jesus e os seus 12 apóstolos. Portanto, aqui vimos um percurso desde a primeira igreja, Adão e Eva, até Jesus e os 12 apóstolos. E vamos fazer um pequeno resumo para que se possa entender, ou ficar mais bem gravado, todos estes passos que se deu durante o tema de hoje. Muito bem. Então, a primeira igreja, podemos dizer que foi Adão e Eva. Depois, Abel estava a representar naquele momento. Depois, os 10 patriarcas. Depois, então, Noé e a sua família. Depois temos, então, Sem e os seus descendentes. Temos Abraão, Isaac e Jacó e os 12 filhos de Jacó. Depois temos, então, o povo de Israel. Temos, então, as tribos do sul, Judá e Benjamim. Temos os judeus
e depois os judeus fiéis que estavam cativos em Babilónia. Depois temos Esther, Mardoqueu, Esdras, Neemias e todos os fiéis que reconstruíram Jerusalém. Temos então os Macabeus e depois chegamos ao período de Jesus e os seus 12 apóstolos. Portanto, este é um pequeno resumo de tudo aquilo que nós vimos e de como a Igreja de Deus se foi comportando ou qual foram aqueles que fizeram parte da Igreja visível de Deus durante os diversos períodos da história, desde Adão e Eva até Jesus e os 12 apóstolos. Portanto, até aqui eu penso que a maior parte das denominações religiosas concorda. Agora, a partir deste período é que há algumas diferenças, por isso é que é importante nós explicarmos. E então agora nós vamos estudar a partir de Jesus e dos 12 apóstolos até ao período de hoje. E vamos analisar todos os períodos, as igrejas que fizeram parte do povo do Senhor, aquelas com que o Senhor foi trabalhando, o povo, as pessoas e por aí fora até chegarmos ao dia de hoje. E uma coisa lhes quero dizer, irmãos, se realmente forem sinceros a assistir a estes vídeos, vocês vão chegar ao final deste estudo e vão ficar completamente clarificados de quem é a igreja verdadeira ou quem é aquele povo que ainda está a defender as verdades de Deus e que continua a ser aquela igreja e aquele povo escolhido por Deus. Portanto, acompanhem-me no resto do estudo. Temos mais algumas apresentações para lhes fazer. Realmente desejo que me possam acompanhar para podermos identificar a Igreja verdadeira do Senhor. Portanto, que o Senhor os possa abençoar grandemente